Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como fazer um quiosque sem esses pilares, que eu vou chamar de quiosque flutuante. Eu sou Rui Bricoleiro, falo diretamente do meu estúdio oficina aqui em Valinhos, também chamado como quiosque da minha casa. Eu vou mostrar como fazer todos os cálculos e a execução para que seja possível tirar esses dois pilares e o quiosque ficar em pé. Vem comigo. Então vamos começar a calcular qual é a força que vai ter o tirante quando a gente tirar o pilar do quiosque. Então aqui a foto do lateral do quiosque e vamos aqui mostrando como é que vai ficar o quiosque. É só esquemático, né? Aqui tem uma viga que sustenta todo o telhado, aqui é o pilar. E tracejado são as telhas. Isso é uma vista lateral. Olhando uma vista superior, olhando para o alto, pelo alto, aqui a gente tem a parede, aqui tem os dois pilares e as vigas que apoiam na parede, no pilar, a outra viga apoiando de um pilar para o outro e a outra aqui apoiando até a parede. E tracejado é o contorno do telhado. Para a gente calcular qual vai ser o peso que a gente tem nos pilares, a gente tem que saber qual o peso que tem no telhado. Então a gente vai ter o peso próprio do telhado, que são as telhas, o madeiramento, a gente considera 150 kg por metro quadrado. Tem telhado que pesa muito menos que isso, depende da telha, claro. No meu caso, eu tenho a telha tégula de cimento, que é uma das que pesa mais. O madeiramento também é bem pesado no meu caso. 150 quilos aguenta tranquilo. Mas e se a telha tiver a inclinação maior? Tá nesse pacote aqui, 150 quilos. Se a telha estiver molhada, ela vai pesar mais? Vai, mas eu garanto que é menos do que 150 quilos por metro quadrado. Ou seja, quantos metros quadrados tem aqui, nesse tracejado, que é onde vai estar o meu telhado? Aqui no meu caso são 3 por 6, então eu vou multiplicar toda essa área por 150 kg por metro quadrado. E a sobrecarga a gente tem que considerar também. Sobrecarga seria alguém em cima desse telhado. Uma pessoa, duas pessoas, eu estou colocando aqui 150 kg por metro quadrado também de sobrecarga, porque seria aqui, imagina, 2 pessoas por metro quadrado aqui, mais de 30 pessoas aqui dando uma festa em cima desse telhado. É isso que significa 150 kg, mas não é muito, não sei, vai que alguém inventa de dar uma festa ali em cima, tá bom? A gente tem que estar sempre seguro. O que poderia ser uma outra sobrecarga? Neve. Aqui não é o caso em Valinhos, mas se for um lugar que cai neve, aí você tem que considerar isso. Não sei, 1 metro de neve, 2 metros de neve, não é o caso aqui, tá bom? Bom, para a gente calcular o peso que está vindo em cada um dos pilares, eu vou olhar esse pilar em específico. Essa viga aqui, ela apoia na parede e no pilar. O que tiver metade da viga para lá vai para a parede, a outra metade até aqui vem para o pilar. Mesma coisa desse pilar até esse, tem da metade para baixo, vai para esse pilar, da metade para cima vai para o outro pilar. Então, se a gente calcular essa área toda aqui do telhado, é o que vai estar vindo de peso para cá. Então, o peso no pilar é 1,9, que é essa distância daqui até aqui, vezes 3, que é a metade da distância aqui, né? Então, 3 tem 6, aqui é 3, então. Vezes 300 quilos por metro quadrado, que é 150 mais 150, a gente vai chegar
ao peso total nesse pilar aqui de 1,755, ou seja, 1,8 tonelada. É o peso que está vindo para esse pilar, mais 1,8 para esse pilar. Não me interessa o que está vindo para a parede, porque o quiosque já está pronto e a parede está sustentando, e é bem menos que 1,8, isso já está sem problema. Então, esse é o peso que vai estar fazendo aqui no pilar. A viga descarrega um peso para a parede e 1,8 tonelada para esse pilar aqui. Continuando a ver aqui, se ele descarrega 1,8 tonelada para esse pilar, o pilar está reagindo com 1,8 tonelada, que eu fiz em vermelho. Então tem a mesma força, mas em sentido oposto. É o que o pilar está fazendo. Se eu for tirar esse pilar, alguma coisa vai ter que estar no lugar dele. E aqui eu coloquei o nosso tirante, que vai estar ancorado aqui na laje superior, a laje de cobertura. Aqui é o primeiro piso e aqui é o térreo. Tá? Só para a gente se localizar aí. E aqui, graficamente, tem tirante, nas medidas certinhas aqui. Então, se eu for tirar esse pilar e substituir por esse tirante, qual vai ser a força que vai estar fazendo nesse tirante? Se eu tivesse um tirante aqui para cima, eu já sei que seria 1,8. Tiro o pilar com tirante aqui para cima, é 1,8 tonelada. Mas o tirante está inclinado. Qual vai ser a força que vai estar nesse tirante? Eu vou desmembrar, então, essa força de 1,8 tonelada para o tirante. Tem muito engenheiro que não sabe fazer isso, ou esqueceu. Então, eu vou traçar graficamente aqui na horizontal, que é como está essa viga aqui, essa é a força que vai estar indo para o tirante. Mas não é só essa força que tem. A gente também tem a força que vai, então, passar a fazer nessa viga. É uma força de compressão na viga. A hora que eu puxar esse tirante para cá, ele vai puxar para o lado. E essa viga não vai deixar ele para o lado. Ela vai fazer uma compressão para o outro lado. Ou seja, está todo mundo preocupado com o tirante, em calcular o tirante. E o caso mais complicado é a compressão que essa viga, que antes só pegava a carga do telhado, agora, além de pegar a carga do telhado, ela também vai ser comprimida para a parede. E a gente vai ter que garantir que a parede não vai deixar a viga entrar lá para dentro. Porque agora ela vai estar fazendo uma força de compressão nessa viga. Vamos aprender a fazer isso de um outro jeito, para não bitolar. Imagine, que é um absurdo, mas imagine que essa viga fosse inclinada para baixo aqui. A mesma coisa. Essa força de 1,8 tonelada, ela vai ser desmembrada dessa forma, não reto aqui, porque a viga agora é inclinada. Eu vou fazer ela paralela à viga. E aqui, indo para baixo, também aqui. Paralela à força. Por que essa força é assim? Porque é a força contrária à força da gravidade, que é sempre perpendicular ao solo. Pronto. Então vocês podem ver que essa força na viga de compressão aumentou e a viga de tração no tirante diminuiu, porque essa viga agora é inclinada para cá. Imagine que eu vou descendo isso aqui, essa viga, vai chegar uma hora que ela ficar perpendicular, é como se fosse um pilar, ela vai ter a mesma força de compressão de 1,8 tonelada e o tirante vai ser zero a força que vai estar fazendo nele, como se fosse um pilar. Vamos fazer para o outro lado agora. Imagine que essa viga fosse inclinada para cima. Então, eu vou desmembrar a força que a gente tem aqui para cima, paralelo à viga. Então, a força no tirante vai ser bem maior do que a gente estava antes,
E essa força, quando baixar aqui para a viga, aumenta também a força de compressão. Isso aqui, se for aumentando isso aqui, vai chegar uma hora que vai ficar infinito a força que eu teria que fazer no tirante e a força de compressão no pilar, na viga. É só para a gente ter uma noção de como desmembrar, tá bom? Então, vamos analisar agora como calcular qual a força que vai estar do jeito que eu tenho aqui, a viga na horizontal do jeito que é no telhado. E eu vou ampliar isso para a gente fazer um cálculo exato. Exato nada, mas a gente vai fazer de um jeito bem simples. Como é que a gente iria calcular isso aqui? É só eu ter o ângulo desse tirante e fazer por trigonometria. Eu vou pegar isso, é um triângulo, eu vou saber se aqui é um cateto do triângulo, qual seria a hipotenusa. Então, aí eu consigo saber de 1,8 qual vai ser a força de tração no tirante. E da mesma forma, essa força de compressão aqui. Eu vou fazer de um jeito bem mais simples e funciona muito bem. Vocês sabem que engenheiro não gosta de fazer cálculo. A gente faz só a regra de 3. Aqui medindo, opa, estou medindo ao contrário. Aqui medindo, nós temos 8,5 centímetros e aqui no tirante, aqui graficamente, 9 centímetros. É isso que a gente tem. Então, mas tá exato isso? Vocês vão ver que não precisa ser tão exato assim. E aqui a gente faz uma regra de 3. Ou seja, 1,8 está para 8,5 que eu medi aqui, centímetro, não preciso nem colocar o valor lá, assim como o tirante, essa força no tirante, está para 9 centímetros, que eu medi aqui. Então, esse está para essa distância, assim como esse está para essa distância. É assim que a gente faz em regra de 3. Como é que a gente soluciona isso? A gente multiplica em cruz, ou seja, o tirante, essa força no tirante é igual a 1,8 vezes 9, dividido pelo que está do outro lado do tirante, que é 8,5. Isso dá, a força no tirante é 1,9 tonelada. É isso que a gente calculou aqui. Muito simples. E aqui a gente faz o cálculo para saber a compressão na viga. Da mesma forma, eu vou calcular aqui, eu vou pegar a distância, que vai dar 4 centímetros. Ou seja, o 1,8 está para essa distância, que é 8,5, assim como essa força na viga está para 4 centímetros. E aí a gente faz o cálculo de novo. A força na viga multiplica em cruz, ou seja, 1,8 vezes 4, dividido pelo oposto que está na viga aqui, dividido por 8,5. Então, a força de compressão na viga é 0,9 tonelada. E estava todo mundo preocupado com a força no tirante. E tem que estar muito preocupado com a força de compressão nessa viga. Como eu falei, ela antes só segurava o madeiramento do telhado, e agora, além de segurar esse peso e passar para o pilar que não existe mais e para a parede, ela vai também pegar a força de compressão que o tirante puxando aqui em cima vai estar obrigando ele a comprimir essa viga. E aqui tem um grande problema, que é isso que vocês têm que estar preocupados no telhado. Será que essa viga aqui aguenta essa compressão? Ela aguenta, claro. Mas a gente não pode esquecer que existe uma flambagem, é uma força de flambagem na viga. Quando a gente tem uma força,
Imagine que isso aqui é a viga. Se eu comprimir ela, ela vai flambar. Isso aqui, ninguém quer que aconteça, porque nessa força pode ocorrer uma ruptura abrupta. Significa, não vai avisar que está fazendo assim. Eu não quebro a régua porque eu paro de fazer a força na régua. Isso aí, mostrando aqui mais fácil, a hora que eu faço isso aqui, eu preciso garantir que, apesar de ela conseguir aguentar esse peso, eu tenho que garantir que ela não vai flambar. E eu tenho que segurar ela aqui, aí ela aguenta essa força. Eu tenho que travar ela na lateral. Quem é que vai estar travando? São os caibros do telhado, que eu tenho que garantir que eles estão apoiando nessa viga, mas eles vão ao mesmo tempo travar. Eu tenho que estar com esses caibros muito bem pregados. E talvez colocar até um ferro garantindo que ele não vai deixar a viga movimentar nesse sentido aqui. Tá bom? Bom, é fundamental olhar isso no telhado de vocês, além de garantir que a viga não vai entrar na parede ali. Vocês têm que ver se não vai estar com uma folga lá dentro do tijolo, que a viga vai entrar para lá. Porque ela vai estar comprimindo essa parede. Bom, isso basicamente é o que a gente tem que saber. A gente já tem então as forças que estão agindo na viga e no tirante. Agora vamos dimensionar o tirante. Como é que a gente faz isso? Então, é uma barra de aço de 1,6 centímetro de diâmetro. É o que eu estou colocando aqui. Será que ele aguenta? Então eu tenho que calcular a área do tirante, né? Eu peguei só uma seção aqui dele. E para a gente calcular a área desse perfil aí, é πr2, π raio ao quadrado. Ou então πd2 dividido por 4, que é o diâmetro dividido por 4. Então, é 3,14, que é o π, vezes 1,6, que é o diâmetro, ao quadrado, então vezes 1,6 vezes 1,6, dividido por 4, que é a fórmula para saber a área, isso dá 2 centímetros. Esse é a área do perfil da barra de aço que eu tenho. A resistência do aço é, no mínimo, 5 toneladas por centímetro quadrado. Esse é o aço de construção civil. Existem aços que aguentam muito mais que isso. Eu não sei se o que eu comprei aguenta mais que isso, deve aguentar. Mas eu estou calculando pelo mínimo 5 toneladas por centímetro quadrado. Como o meu tirante tem uma área de 2 centímetros quadrados, o perfil dele, então a força máxima que eu posso fazer nele é de 10 toneladas. E a gente estava preocupado com o tirante, hein? O que eu estou fazendo, a força que eu estou fazendo aqui é 1,9 toneladas, menos de 2 toneladas. Isso se eu tiver com uma festa de 30 pessoas em cima do telhado. Isso nunca vai acontecer. Então realmente o tirante está superdimensionado e não tem problema. Ou seja, eu poderia ter pego um tirante de 0,8 centímetros de diâmetro. Eu não ia fazer isso nunca, porque olhando o telhado sustentado por um arame praticamente, não dá uma sensação muito boa. Então 1,6 está ótimo e não vai cair de jeito nenhum. Tá bom? Agora uma última coisa que a gente tem que fazer. Eu voltei com a vista superior e a vista lateral. A gente tem que garantir uma última coisa importantíssima. Imagine, você hoje tem um pilar aqui, esse pilar ele segura, ele está bem rígido. Olhando pelo alto aqui, esse pilar ele não sai do lugar aqui para a lateral. Para cá nunca mesmo, mas para cá, esses dois pilares, agora que eu tenho um tirante, eles podem fazer isso, porque o tirante é bem mole. Isso não pode acontecer. Eles podem andar na lateral aqui. Imagine alguém pega e amarra vai fazer exercício, amarra aquele TRX nessa viga aqui, bem na beiradinha, e um cara fortão vai fazer um movimento lateral naquele TRX
e puxa, olhando pelo alto, essa viga aqui para o lado. E o seu telhado pode cair aqui. Ele pode movimentar tudo aqui se você não garantir duas coisas aqui. Então eu sugiro que vocês coloquem um perfil aqui em L, um perfil de aço soldado aqui, de tal forma que ele parafusado nesse canto, olhando de cima, e aqui também. Aí ele não deixa esse canto movimentar, mudar esse ângulo aqui. Então isso aqui é fundamental, coloquem isso. E uma outra coisa, quando colocar o tirante, está vendo que eu estou olhando pelo alto o tirante? Ao invés de fazer os dois tirantes bem paralelos, faz ele um pouquinho fechado. Ou seja, aqui na parede, aqui em cima, não põe logo aqui paralelo, assim, bem em cima da viga. Põe uns 10, 20 centímetros no máximo, para o lado. E para o lado contrário, esse daqui. Isso garante que quando ele tenta vir para cá, esse aqui não deixa. Ele já está bem esticado. Ele vai puxar de volta para cá e vai puxar para lá. Ou seja, os tirantes fechando um pouquinho lá em cima também vai não vai deixar fazer esse movimento lateral. E essas duas L's aqui em aço também não vai deixar. Pronto. Isso aqui já chega de teoria e vamos para a prática e ver se não vai cair mesmo esse quiosque. Até lá. Agora olhando o quiosque de frente, vamos ver como é que vai fazer para tirar esse pilar, por exemplo. A gente já viu no cálculo e a solução que vai ser dada é justamente colocar um tirante. E aqui dá para ver, eu já fiz de um lado, dá para ver o tirante indo até lá em cima e ancorando na laje de concreto da casa. Tem que ser alguma coisa bem firme, bem que não vai sair do lugar. Então, já está colocado de um lado, então ela está lá em cima, parafusada na laje. Eu vou mostrar depois como fazer isso do outro lado. E do lado de cá, ela chega exatamente onde está o pilar e parafusa aqui. Tem uma rosca com uma porca nesse ferro nessa barra de aço de 16 milímetros e tem uma porca onde a gente aperta a porca para aumentar a força que o tirante vai estar fazendo no pilar, assim, puxando o peso todo lá para cima. E eu vou mostrar como fazer a mesma coisa nesse outro pilar aqui, que é o que vai ser feito agora. Eu mostro detalhe por detalhe. Na sequência, eu estou iniciando a colocação do tirante do lado esquerdo, e para isso eu fiz um furo na parede, lá no alto do lado esquerdo, para colocar o tirante, entrar lá em cima. Como é que eu fiz esse furo? Eu entrei na laje de forro e do lado de dentro da laje eu tinha marcado o lugar e fui com o rompedor e furei a parede. Na verdade é a viga, tem que ser um lugar bem firme e lá em cima é a viga. Tem até um ferro da viga ali. Bom, dá para ver, talvez, tem uma linha que está simulando o local, o tirante que vai ter aí. Por que tem essa linha? Porque agora, olhando aqui pro lado de dentro, tem o pilar e ali é o lugar exato onde eu vou fazer o furo, para ficar igual ao do outro lado. E não sei se dá para ver a visada da linha que está lá. Eu vou usar essa inclinação para fazer um furo nesse lugar aqui, para fazer na mesma inclinação daquela linha. Bom, mostrando como fazer o furo aqui, eu tenho uma broca, quase do tamanho do tirante que vai passar por aqui. Eu marquei o lugar, já comecei o furo com uma broca mais fina,
Agora eu estou usando essa broca um pouco mais grossa e eu tive que fazer um complemento para que ela consiga passar todo a madeira. Então, eu soldei uma haste aqui nessa broca. Vamos fazer o fio aqui. Ele já tem uma guia, eu já marquei o lugar onde vai estar. E aqui. E o importante é olhar aonde está a linha onde vai passar o tirante para que ele fique no alinhamento também. E aí ele vai sair no lugar lá em cima na madeira correto. É isso. Bom, aqui, vamos ver se funciona. Esse aqui é um pedaço do tirante. Vamos ver se ele cabe aqui no furo. Ainda não. Eu vou ter que abrir um pouquinho o furo. Como eu disse, a broca ela é mais fina do que o tirante. Então vamos ter que alargar aqui um pouquinho. Essa é a barra de 16 milímetros de aço. Ela tem 6 metros de comprimento, ela vem nesse tamanho. E agora eu preciso fazer uma rosca para essa porca de 16 milímetros. Por que eu vou fazer a rosca? Porque não dava para levar a barra para alguém lá num torneiro fazer isso. Então eu mesmo vou ter que fazer, levar a barra, trazer a barra, teria que ter um frete bastante caro. Para fazer isso, eu resolvi fazer a rosca e preciso de uma ferramenta para isso. É uma tarraxa que é assim que a gente faz a rosca. Eu tentei alugar, comprar custa bastante caro para fazer 2 roscas só, R$400. E eu fui ver quem poderia alugar e o Queiroz da torneria Queiroz de Valinhos emprestou. Falou, pode levar, faz. Nem tinha meu nome, nada, não conhecia e foi muito legal. Então vou fazer essa rosca aqui. Então essa é a tarraxa. Eu já dei uma desbastada aqui para começar a fazer a rosca. É força bruta aqui, gente. Então vai dando volta, um quarto de volta. Volta para tirar o cavaco. E vai assim até a maior dificuldade é conseguir fazer com que o ferro fique preso. Eu coloquei aqui uma morsa pequena, não é ideal, mas está cumprindo o papel aqui. Eu coloquei ela numa madeira que não deixa virar, então tá. Então aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5 voltas. É o que já deu para fazer aqui. Para ver se funciona. Tá aqui a porca. Ela vai. Tem que fazer 50 voltas para dar uns 10 centímetros, que é o que vai fazer o ajuste do tirante. Isso aqui é o tirante. Para manter
ele bem intencionado quando a gente for colocar para segurar o telhado. Então, o próximo passo é fazer a ancoragem da haste, daquele tirante. Eu cortei aqui 2 pedaços de perfil de aço. Ele tem 4 centímetros por uns 3 milímetros, isso é em polegada que falam, e tem uns 40, 45 centímetros aqui que vai ancorar. Esses 3 furos é onde a gente vai colocar o parafuso que vai fixar na laje essas 2 chapas, esses 2 pedaços de ferro. E eu vou soldar lá no tirante. Eu fiz esses furos com a furadeira de bancada e tenho o diâmetro para passar o parafuso que vai estar parafusando em uma bucha que vai estar na laje. Então vou mostrar como soldar isso. Outra coisa que eu fiz foi eu peguei um pedaço desse ferro, eu vou usar para fazer a arruela, é como se fosse uma arruela, que o ferro vai passar por aqui, e aqui vai estar a porca que vai parafusar lá. Esse furo aqui é bem maior, e é importante que tem que ser alguma coisa muito rígida, como esse perfil de aço aqui. Esse é o tirante que ele está lá para cima, ele está de ponta cabeça aqui, está no lugar onde eu vou soldar, que vai me facilitar aqui. Eu já fiz esse ângulo, eu dobrei aqui. Como é que eu fiz isso? Eu coloquei ele no buraco até a laje, lá em cima no forro, e na laje eu medi. É aqui que tem que ter esse ângulo. E foi tudo bem medido. Quando colocar lá no local, ele vai estar exatamente no ângulo para fazer, parafusar lá. E aqui estão as 2 hastes de ferro. Eu coloquei numa morsa para fixar exatamente com uma distância entre eles aqui, que é como a gente vai colocar aqui, e ele vai ter o espaço onde eu vou preencher com solda para fixar essas 2 hastes de ferro no tirante, e é aqui que ele vai depois fixar na laje. Vou começar a soldar. Eu tenho aqui um aparelho portátil de solda, muito bom. E coloquei o polo negativo aqui. E agora vamos ligar aqui, soldar. Virei a haste agora para o outro lado, para que essa parte aqui ainda falta soldar, e aí vai estar terminado. Vamos fazer isso. Sempre usando a máscara de proteção. Ó.
Bom, aqui já terminei a solda, soldei aqui nessa linha e desse lado também, por aqui também. Então essas duas chapas, ou perfil de aço aqui, realmente não vão sair daqui. E é por aqui que eu vou parafusar na laje e essa haste vai ficar muito fixa por esses dois perfis aqui. Vão ter 3 furos de cada lado, com um parafuso grande, não vai ter problema. Eu só vou agora dar uma desbastada aqui, para ficar mais liso. Bom, o tirante conseguiu passar. Ele está lá do outro lado e está mais ou menos na direção da linha. O que vamos fazer agora, eu tenho que fazer um buraco aqui para que ele fique, a madeira fique perpendicular a esse tirante, para que a gente coloque seria uma arruela enorme, para que ela segure, apoiando na madeira, todo o peso do telhado. Isso é bem importante. Vamos fazer esse furo agora com uma talhadeira, martelo, e vamos cavar aqui. Bem, aquele tirante de aço, que eu soldei as placas furadas na extremidade, já está colocado aí. Eu fui lá em cima do telhado, tirei as telhas e enfiei por lá, naquele furo que tem lá em cima. E ele chegou até aqui embaixo e eu enfiei naquele buraco que tem na madeira aqui. Então, vocês se lembram, tinha um buraco aqui, tem, né? E aqui eu coloquei, passei aquela arruela, né? Que não é uma arruela, aquela chapa de aço com furo grande. Pus a porca aqui, apertei um pouco, deixei bem para dentro o tirante, que tem a rosca lá, para que agora eu vá fixar o lado de cima para parafusar na laje. É isso que vamos fazer. Agora, olhando aqui de cima do telhado, onde chega o tirante, que eu vou fixar aqui na laje, nós estamos olhando lá embaixo onde ele está chegando. E aqui é o telhado onde está o tirante. Vou virar tudo aqui. E aqui a gente consegue ver o tirante chegando aqui em cima da laje. Vamos ver se dá para ver melhor assim. Veja aqui. Essas são aquelas dois perfis soldados aqui no tirante. E eu vou colocar então nesses buracos, fazer o buraco na laje, colocar a bucha e parafusar esse tirante aí. E ele vai ficar fixo e não vai sair mais. Importante que esteja o máximo esticado. É claro que o tirante está esticado, mas quando for colocar agora, quando for fazer os furos, deixa bem justo, para que a gente não tenha que dar muita volta na porca lá embaixo para dar tensão no tirante. Fazer esse furo aqui, coisa simples. Esse é o parafuso com a bucha que eu estou usando. Sextavado para ser mais fácil de parafusar. E aqui dá para ver que eu já marquei, já coloquei algumas buchas aqui. O que eu vou ter que fazer agora é, bom, colocar as buchas para dentro. E em seguida eu vou colocar esse ferro aqui para que ele fique na posição correta. Vou tirar as coisas aqui. Depois parafuso. É isso que falta fazer. Agora eu estou dentro da laje, mostrando uma outra vista aqui. Então já estão com todos os parafusos
E eu vou parafusando aqui até ele ficar bem preso. Simples assim. Isso aqui segura todo o tirante. Ele está bem soldado nesses perfis aqui, que tem 3 furos em cada um. E esse perfil está sendo fixado aqui por esses parafusos com bucha na laje. É uma laje de concreto. Então isso não vai mexer. Tá bom? É assim que faz. Bom, aqui está o tirante já passado, com a porca e a arruela, aquela chapa que eu coloquei aqui. E dá para ver que ele já está bem tensionado. Eu já dei algumas voltas aqui. Lembrem que ele está fixo lá na laje, lá no alto do telhado. Então agora indo fazendo pressão aqui até ele dar uma tensão muito boa. Aos poucos a gente vai chegando no e assim vai. Com isso está praticamente pronto. O próximo passo é cortar aqui e tirar o pilar. E vou fazer depois um acabamento aqui. Legal. É isso aí. Chegou a hora de cortar o pilar. Ou seja, eu já apertei bastante o tirante. Apertei aqui a porca, com uma chave boa, claro. E, importante, eu coloquei um suporte aqui. Por que esse suporte? Será que vai cair? Não, não vai cair, claro que não. Tá tudo muito bem calculado. Mas o problema é que, quando eu for cortar aqui, eu vou fazer 2 cortes, para eu conseguir movimentar o pilar de baixo e tirar toda essa parte aqui, todo esse 5 centímetros aqui. Eu marquei um pouquinho abaixo aqui, por quê? Eu pretendo fazer um negócio aqui, uma bola, alguma coisa para ser um acabamento. Então eu vou tirar daqui para baixo. Mas vou fazer 2 cortes, senão eu não consigo movimentar esse pilar depois. Então, esse apoio que eu coloquei agora aqui, ele está bem tensionado, está bem calçado lá embaixo. É porque quando eu for colocar a serra aqui, imagine que, e é normal descer, imagine que ele abaixa um pouquinho. Ele vai travar a serra. É muito difícil tirar. Então eu quero evitar isso, dá maior trabalho. Então, eu vou fazer os cortes todos aqui para poder tirar esse pedaço e vamos ver se para em pé, tá bom? Quando eu coloquei isso aqui, eu aproveitei para dar mais uma tensionada, porque ele ficou mais leve e eu consegui dar mais algumas voltas. Muita gente deve estar perguntando, e qual é a tensão que eu tenho que dar aqui? Não importa. Uma tensão que ele fique bem difícil de você rosquear mais, e a tensão que vai estar aí é a tensão do peso do telhado. A gente já calculou isso no início. Então vai ser essa tensão que vai ter naquele tirante. Ah, se tiver cheio de gente lá em cima do telhado, vai ter uma tensão maior. Qual é a tensão máxima que a gente vai colocar nesse tirante? São 10 toneladas, eu acredito, que é o quanto esse tirante aguenta. Nunca nós vamos chegar nem perto disso. Mas é assim que a gente faz. A tensão que vai ficar a hora que a gente tirar todo isso aqui é o peso que vai ficar todo no tirante. É isso. Então eu vou serrar aqui agora, vocês vão ver como fazer isso.
Já tenho o corte feito e não saiu ainda. Por quê? Porque é muito grossa a madeira e eu não consigo passar da metade. Então agora eu tenho que fazer um pouquinho de força aqui com o serrote. Que interessante. Quando eu cortava aqui, a tensão estava tão alta aqui que ele despregou e subiu. Isso é um bom sinal. Bom, tá em pé, não caiu. E agora eu vou fazer uma outra coisa, que é manter esse pedacinho aqui, só para ter certeza que quando tirar aquele apoio lá, não vai cair. E essa é a ideia, que não caia. E vou tirar o pilar. Bom, tirei aqui o apoio e não caiu. Vamos ver se ficou muito apertado aqui. Eu acho que não. Nem um pouco. Então, como eu tenho muita fé, não caiu. Vocês sabem que não é a fé. Foi tudo que a gente calculou. Estava bem calculado. Tá aqui. Agora, para mostrar todo o telhado, eu já tinha tirado o pilar do outro lado e agora eu vou tirar esse aqui também. Só falta ele cair quando tirar esse, né? E agora é o que eu queria fazer. O que falta fazer agora é o acabamento aqui. É aqui em cima também, não vai aparecer essa porca. E acabou. Vamos continuar. Demorou um pouquinho para terminar o acabamento, mas acho que ficou muito bom, missão cumprida. Terminou mais uma ideia para fazerem nas suas casas. Recomendo vocês olharem outros vídeos que tem no meu canal, por exemplo, mesa de piquenique, ou então a bancada de pia em cimento queimado colorido. Tem também o aquecimento solar de piscina invisível. E em breve vamos ter também a espreguiçadeira de caminhoneiro. Não percam. Tchau, tchau.